Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Marcelo Araújo e este é o canal Pensem Nisso. Sejam todos bem-vindos. Hoje resolvi tratar de um tema que está em voga na mídia, na grande imprensa, nos meios de comunicação, nas mídias alternativas, que na realidade são dois temas que têm uma correlação: o ativismo judicial e como que o ativismo judicial acabou decretando a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol, deputado eleito com 400 mil votos, mais de 400 mil votos pelo Paraná. Vamos bater um papo então? Bora lá! Bom, antes de mais nada, gostaria de pedir a todos que inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação, curtam, compartilhem o vídeo, façam qualquer tipo de comentário que eu responderei a todos, tá ok? Bem, para que nós falemos inicialmente do ativismo judicial, eu quero trazer aqui dois princípios do direito, que eu acho que são princípios que são dos mais aviltados por aqueles que praticam o ativismo judicial. O primeiro princípio é o princípio da subsunção. O que é a subsunção? Essa palavra parece meio difícil, mas não esquenta a cabeça, a gente explica lá. A subsunção nada mais é do que quando o indivíduo pratica todos os atos que estão descritos no tipo penal. Ou seja, ele cumpriu tudo aquilo que o tipo penal determina como um fato típico, um fato criminoso. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Crime de furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, para que você esteja inserido neste artigo, você tem que subtrair, tirar algo de alguém. Tem que ser uma coisa, um objeto. Caneta, lápis, um notebook, um celular, um carro. E tem que ser móvel. Porque se for imóvel, aí já esbulho possessório é outra questão. Não vamos tratar disso agora. Então, a partir do momento que você praticou todos os atos descritos no tipo penal, você está inserido no tipo penal e, portanto, você responderá ao crime com a pena que está estabelecida no tipo penal. O segundo princípio que eu quero tratar é esse aqui, ó. Princípio da legalidade, que diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Esse princípio está previsto tanto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, como no Código de Processo Penal, no seu artigo 1º. O que esse princípio quer dizer? Se você pratica um ato e ele está descrito como crime, então você está incluso na tipificação penal estipulada pela lei. Agora, se o ato que você praticou ele não está descrito como crime, então você não pode ser culpado por isso. Quer ver? Vou dar um exemplo. Vamos supor que no dia 1º de janeiro, você esteja andando numa condução e você solte um pum. Soltar pum na condução é crime? Lógico que não. Mas no dia 2 de janeiro é aprovada uma lei que determina que quem solta pum em condução será penalizado a pagar a indenização para as pessoas que estão à sua volta. Ou seja, a partir do dia 2 de janeiro, se você praticou o ato de soltar um pum dentro da condução, você estará incluso no princípio da legalidade, porque o seu ato é típico, você praticou o ato que está devidamente tipificado. E, portanto, se há uma tipificação, se há uma determinação, uma pré-determinação de que aquele ato é culpável, é digno de ser tratado pela legislação, e existe uma previsão legal, no caso que seria o pagamento de multa para as pessoas que estão ao seu redor, então significa que você está de acordo com os dois princípios. O princípio da subsunção, ou seja, você praticou todos os atos previstos no tipo penal, e o princípio da legalidade, que no momento que você praticou o ato, havia uma previsão legal, e essa previsão legal também previa uma penalização. Tudo bem? Tranquilo até aqui? O que isso tem a ver com a cassação do mandato do Deltan Dallagnol? Muita coisa. O Deltan Dallagnol, ele estava respondendo a uma sindicância. A sindicância é um processo administrativo onde um funcionário público ele é acusado de um determinado ato e a sindicância apurará
a veracidade desta acusação. Supondo que esta acusação seja verdadeira, que haja elementos necessários para que se instaure o processo administrativo, a sindicância encaminhará esses dados ao órgão competente e será instaurado o processo administrativo. Para que dentro do processo administrativo o acusado tenha condições de se defender, e nós temos que entender isso, o processo é um direito do acusado. E assim como o acusador tenha o direito de comprovar que a sua acusação é verdadeira ou não. O que o STF entendeu na prática é o seguinte: já que tinha uma sindicância rolando contra o Dallagnol, e essa sindicância poderia resultar em um processo, e esse processo poderia vir a culminar na inelegibilidade dele, e como o Deltan abandonou o cargo público para se candidatar ao cargo político, o STF, numa interpretação extensiva da norma, entendeu que é o seguinte: bom, se tem uma sindicância, poderia ter processo. Se tinha processo, poderia ter condenação. Logo, vamos cassar o mandato dele. Só tem um problema. Quando você acusa uma pessoa de um crime ou de qualquer tipo de delito, existe a possibilidade de você comprovar nos autos que a pessoa é culpada, como também existe a possibilidade de ela provar que a sua acusação é falsa. E que, portanto, se você praticou uma denunciação caluniosa, uma injúria, uma difamação, se você praticou de alguma forma uma denúncia que não se sustenta, você também pode ser responsabilizado por isso. Então, partindo deste mesmo princípio de aplicação da penalidade para Deltan Dallagnol, o STF teria que usar a mesma mecânica de pensamento para quem o estava acusando da prática do delito que estava sendo apurado. Afinal de contas, se o STF fez um exercício de futurologia para cassar o mandato de alguém que sequer respondeu a um processo, quem me garante que a pessoa que fez a acusação também não estava mentindo? Logo, ela também deve ser penalizada. Não é verdade? Ou são dois pesos e duas medidas? O que isso tem a ver com o nosso cotidiano? O que isso tem a ver conosco? O ativismo judicial, como eu já disse em outros vídeos, é quando o juiz ele não se conforma em aplicar a norma, ele resolve que ele tem que interpretar, que ele tem que dar a cara dele para a lei, digamos assim, né? E por vezes é normal você ler algumas decisões onde o juiz diz, quando o legislador disse isso, ele disse menos do que ele queria dizer, ou ele disse mais do que ele queria dizer. Alguns doutrinadores também usam essa terminologia. Na minha opinião, isso é legislar, isso é deixar a sua função de lado, que é a função de aplicar a legislação, e entrar na seara do poder legislativo, que é o que cria as leis. O modelo brasileiro de legislação de república, ele é baseado no check and balance, o sistema de peso e contrapeso, onde um poder fiscaliza o outro. Não é que um poder pode interferir naquilo que o outro faz. Uma alegação constante nos aplicadores do direito é que a lei está ultrapassada e o legislativo não atualiza a lei, então eu vou decidir desse jeito. Negativo, querido. Não, se a lei está ultrapassada, os mecanismos para atualização da lei é a Casa Legislativa, é o Poder Judiciário. E o mecanismo para cobrar o Poder Judiciário para uma atualização da lei é a pressão popular, através das redes sociais, através de manifestações públicas, etc. Entendam uma coisa, hoje vocês podem pensar assim, mas isso aí é o deputado federal, ele é de direita, não me interessa. Não importa se você é de direita ou de esquerda, o que eu vou falar serve para todo mundo. Quando o STF toma uma decisão lá em cima, ele cria uma coisa chamada jurisprudência. Quando ele toma uma decisão baseado num fato, que não existe previsão legal, mesmo assim ele toma uma decisão, o que isso quer dizer? Que quando chegar um processo lá no juiz de primeira instância, e que tiver uma situação semelhante, não tem previsão legal, mas tem uma decisão lá do STF que fala isso. Quer ver uma coisa? Vamos supor que você esteja passando na rua e você veja uma mulher, uma moça bonita, e você mexa com ela, chama ela de bonita, faz alguma gracinha lá. Ela vai na delegacia e presta queixa.
instaurado um inquérito policial para averiguar a sua conduta. E o juiz toma conhecimento que o inquérito policial está em andamento. Aí ele pega e fala assim, bom, já que tem inquérito, então eu vou condenar ele por estupro. Aí você fala, como assim condenar por estupro? Bom, é simples. Na interpretação do juiz, foi instaurado o inquérito, porque você mexeu com a moça. Ela não gostou. Ela poderia te xingar. Você poderia ficar bravo e partir para a agressão e, por vingança, estuprá-la. Percebe que é o ativismo judicial? É lógico que o exemplo que eu estou dando é um exemplo esdrúxulo, mas é exatamente isso. Outra coisa, você passou no farol vermelho e de repente você sofreu uma multa lá, uma infração de trânsito. E aí você recorre, vai para o juiz fala, bom, já que você passou o farol vermelho, você poderia ter atropelado alguém e você poderia ter matado alguém. Então você vai ser condenado a pagar a indenização para o Estado. Percebe que é o juiz tentando interpretar uma coisa que não aconteceu, porque ele acha que se tivesse acontecido, seria crime. Então, se você é de direita, de esquerda, não interessa. Hoje é o Deltan Dallagnol, hoje é Carla Zambelli, ou é o deputado Daniel Silveira, mas esta interpretação também chegará para deputados e parlamentares de todo o matiz. Não se iludam. Esta interpretação, ela é hoje usada para atacar alguns parlamentares de um determinado viés político. Isso não quer dizer que amanhã ela não possa chegar em todos os outros viés. Até porque eu já disse isso e vou repetir. O inimigo do seu inimigo, ele não é seu amigo. Ele só não teve tempo para você ainda. A hora que vocês vencerem o inimigo comum, ele vai virar para você e falar, ó, vem cá, filhoco, vamos trocar uma ideia agora, só eu e você. Beleza? Pensem nisso.